Oi, pessoal. Estou agora aqui com a Lu, minha amiga Lu Schreider. Ela está com uma voz um pouco rouquinha. Acabou de dar uma aula muito legal junto com o Sérgio Dib, que depois vai trazer o insight deles. Eles falaram sobre diabetes tipo 1 no idoso e diabetes tipo 2 no jovem. A gente sabe como é o risco que esses jovens têm no futuro, muito mais precoce de complicação micro e macrovascular do que o DM2 que ocorre no adulto. E a Lu vem trazer algumas dicas de quem é a criança que a gente deve fazer o screening e vai dar alguns insights a respeito. Obrigada, Lu. Bom, olá, pessoal, tudo bem? Obrigada, amor, pelo convite. Desculpem a voz, mas eu vou fazer uma forcinha aqui. Na verdade, a gente sabe, né, que o diabetes tipo 2 vem aumentando muito a incidência. No Brasil é uma incidência alta e a gente precisa conseguir fazer o screening desse paciente no consultório, porque o diabetes tipo 2 na infância vai ser um diabetes que vai durar muito mais tempo, né, com muitas complicações cardiovasculares. Lembrando que o diabetes tipo 2 ele cursa com muita resistência insulínica. Então, quando se faz o diagnóstico, a gente tem muita lesão endotelial e esse paciente complica muito mais do ponto de vista cardiológico. A gente precisa lembrar desse paciente, precisa identificar ele no consultório. O que a gente precisa fazer de screening? Como é que eu faço? O que eu penso? Quer dizer, Né? quem é que eu vou atrás desse diagnóstico? Então, a gente sempre faz o screening com crianças a partir de 10 anos, a incidência é maior nessa faixa, apesar de já terem vários estudos mostrando incidências mais baixas em crianças com menos idade, né, mais jovens. E isso é preocupante, porque a longo prazo, essa resposta vai ser de uma mortalidade muito maior, ou de desenvolvimento de complicação muito maior. A gente precisa fazer uma glicose de jejum, pelo menos nos pacientes acima de 10 anos ou que estejam entrando na puberdade, pensando em uma glicemia alta. E lembrando que é um diabetes tipo 2, diferente do diabetes tipo 1. Ele tem menos sintoma, tem um quadro menos florido que o diabetes tipo 1. Ele pode se apresentar, por exemplo, só com coceira na pele ou com a cantose nigricans, né, aquelas manchas marrons que aparecem no pescoço e que precisam ser investigadas. Geralmente esses pacientes têm obesidade, mas interessante é que nem todos cursam com obesidade. Cerca de 20 a 30% não tem obesidade, tem só resistência insulínica. Isso pode estar relacionado com fatores ambientais, fatores genéticos, pode estar relacionado com a epidemia de Covid, né, com a pandemia que nós tivemos e que foi realmente um marco e que agora a gente está aprendendo coisas pós-Covid, Isso. né, e que vão se mostrar efetivas mais para frente. Mas a gente precisa começar o screening com uma glicose de jejum. Não precisa muitos exames elaborados, uma glicose de jejum coletada de sangue, não glicose capilar. E é naqueles pacientes que têm mais risco, e aí que tenham história familiar de diabetes, que tenham tido que as mães tenham tido diabetes gestacional, tenham sido fruto de uma gestação com diabetes gestacional. Aqueles pacientes que têm sobrepeso, e aí na criança é um pouco diferente do Temos que adulto, ver aquela né? curvinha, Tem né? que Não pode pegar um número de MC solto assim, Exato, né? tem que colocar na curva. Então, aqueles pacientes que estão com peso acima do percentil 95 ou com sobrepeso acima de 85, e interessante, paciente que ganhou, que ele tem mais de 120% do seu peso ideal. A gente calcula o peso ideal, se ele tiver mais de 120%, ele tem mais risco do que a população em geral. Então, esses pacientes precisam ser investigados, precisa se fazer o screening neles e diagnosticar precocemente. A gente sabe que, como em qualquer doença, tipo 1, tipo 2 no diabetes, quanto antes a gente trata, melhor vai ser essa resposta, menor o risco de desenvolvimento de complicação crônica. E eu acho que assim, sempre lembrando, né, gente, que sinais de resistência insulínica também criança tem, adolescente tem, né? Hipertensão, dislipidemia, síndrome do ovário policístico. Então a gente não fechar o olhar do que quando é o adulto a gente procura e enxerga e quando é criança a gente acha que não. Então eu acho que tem que ter esse cuidado, né, Lu? Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente tende a achar que por ser criança a complicação é menos agressiva, né? Na verdade, criança não deveria ficar doente, né? Mas elas ficam. Então, a gente precisa cuidar, assim, a dislipidemia é muito importante e, assustadoramente, não se usa
a prescrição de estatina é muito pequena nessas crianças, né? E mesmo no debate agora a gente estava conversando sobre criança não querer usar remédio, porque é remédio de velho, né? Então, E saber que a gente hoje em dia tem um arsenal voltado para diabetes tipo 2 na infância, para obesidade na infância, né? A possibilidade de usar os mesmos análogos de LP1 que o adulto tem. Então a gente precisa ampliar isso e não ficar só na metformina achando que isso vai resolver, né, Lu? com certeza, até porque a metformina não parece ser tão efetiva. Ela é recomendada nas diretrizes, mas ela parece ter uma resposta menor, talvez por algum efeito em microbiota, que precisa ser melhor estudado, né? Assim como a gente vê que o GLP-1, ele precisa ser em doses maiores para crianças com diabetes, para ter uma resposta melhor. É. Na essência, o diabetes tipo 2 no jovem, no adulto, na criança, ela é mais grave do que no paciente diabético tipo 2 ou mesmo que o diabético tipo 1 jovem. Eu acho que essa é a mensagem principal, né, gente? Enxergar que o risco que o diabetes tipo 2 no jovem tem é maior que um diabetes tipo 1 bem cuidado ou um diabetes tipo 2 do adulto. Fica a dica. Obrigada, Lu. Eu que agradeço.